Estamos iniciando pela sua TV RCA mais um ponto de encontro. Hoje nós vamos falar de política, mesmo porque é o que nos prende e também nos leva a acreditar que Araraquara poderá ter uma surpresa agradável nessas eleições em outubro. E quando a gente diz surpresa, é em função de um tempo que já existe, 12 anos, que nós não temos uma representação política em Brasília. Quer dizer, deputado federal que venha nos representar. E uma dessas peças importantes dentro do atual contexto é Pedro Tede, um empresário muito conhecido em nossa cidade, e esse conhecimento do Pedro também se expande pela região, e isso nos faz acreditar que ele poderá ser, através do Partido Novo, uma das grandes novidades para o eleitor em nossa terra. A exemplo de tantos outros nomes que também se cogitam, mas Pedro, pelo seu passado, pelo seu trabalho, ele aparece com real destaque. Pedro, uma satisfação enorme em tê-lo aqui conosco nos estúdios da TV RCA, do nosso portal RCA, e você, logicamente, vai conversar conosco sobre política, que é o que está na efervescência. Sem dúvida, Ivan, o prazer é meu de estar aqui no ponto de encontro da RCA. É uma satisfação e fico à sua disposição para poder responder qualquer pergunta. Eu acho que é fundamental durante a campanha o candidato se apresentar, dizer o que ele pensa, para que o eleitor possa ouvir todos os candidatos e fazer o seu julgamento e votar em quem ele acha que pode representar melhor a cidade. Você, particularmente, o que o levou a se candidatar a deputado federal? Olha, Ivan, foi um conjunto de coisas. Primeiro, a condição que eu tive, né, dos meus pais, que me possibilitaram fazer um curso superior e me possibilitaram também, depois de fazer engenharia, voltar para Araraquara, já ter uma empresa aberta. Eu não comecei do zero, eu valorizo muito isso, faço questão de dizer, eu já comecei, meus pais me puseram no segundo degrau da escada, eu procurei sempre subir. Então, essa condição eu não posso terceirizar para ninguém. É uma condição que eu recebi. Então, em primeiro lugar, é essa questão de quase que me sentir como uma missão. Segundo, Ivan, Araraquara está, como você bem disse agora, está há 12 anos sem um deputado federal. E isso é muito ruim. Aliás, não só Araraquara, a região nossa, a própria região, isso é muito ruim, porque a gente paga imposto, os recursos vão para Brasília, e se você não tiver lá uma voz forte, uma pessoa que possa trazer esses recursos de volta através de emendas para as Santa Casas, para as entidades assistenciais, o dinheiro vai para outras regiões. Se Ribeirão elege deputados, com todo o direito, ele vai levar os recursos para lá. Se Campinas elege deputados federais, vai levar para Campinas. Então, eu acho que é muito importante Araraquara voltar a ter um deputado federal. Nós temos falado constantemente, Pedro, sobre a importância do araraquarense votar naquele que realmente tem por princípio defender a sua cidade. Você é um araraquarense nato, mas tem um nome também vinculado na região de Araraquara. Mas qual é a sua expectativa em função dessa, primeiro, necessidade de termos representação política em Brasília? E segundo, também a importância da região conseguir ter você como nome certo para que possa nos representar. Olha, Ivan, é importantíssimo a região toda, né, se conscientizar disso. Araraquara tem 182 mil eleitores, é muita coisa, mas a nossa região aqui, considerando São Carlos num extremo e Matão no outro, e se fazendo um raio, nós temos quase 600 mil eleitores nessa região. E a gente está fazendo uma campanha forte nessa região. E eu quero, inclusive, não estendo essa campanha para regiões mais distantes,
porque faço questão, se for eleito, eu quero trabalhar por Araraquara e essa região. Então, temos 600 mil votos. Poxa, com menos de 10% dos votos, se a gente obtiver um apoio aí de 8% a 9%, nós já estamos eleitos, porque eu estou me concorrendo pelo Partido Novo e a gente imagina que em torno de 45 mil votos eu estaria eleito deputado federal. Pedro, essa carência política, principalmente quando a gente diz deputado federal, e você é um candidato a deputado federal, essa carência ela tem uma influência direta no processo de desenvolvimento econômico de Araraquara e também da região? Não só isso, Ivan. Eu tenho costumado dizer, quando eu faço as visitas às empresas, enfim, aos bairros, às instituições, quando eu vou, parece assim que as pessoas não dão muito valor para o voto de deputado, sabe? Fica discutindo o voto de presidente, de governador. Inclusive, foi feita uma pesquisa no Brasil e se perguntou assim para o eleitor: em quem você votou para deputado federal e estadual na última eleição? 85% das pessoas não souberam responder essa pergunta. E, Ivan, a Câmara hoje manda igual ou mais que o presidente. Então, é fundamental a pessoa pesquisar, ver em quem ela vai votar. E eu tenho me apresentado dizendo o seguinte: minha vida inteira eu construí na iniciativa privada. Eu tenho consultora, nunca fiz uma obra pública. Eu gosto de política, já fui candidato, mas nunca recebi um salário público. Então, construí minha vida inteira na iniciativa privada. Estou agora com 3 filhos juntos, trabalhando nas nossas empresas. Estou dispondo de tempo. Essa condição que eu falei, que eu recebi, né, dos meus pais, que acho que pouquíssimo, 1% da população do Brasil, infelizmente, teve as oportunidades que eu tive. Então, eu estou me colocando à disposição de Araraquara para se achar que nós, primeiro, população se conscientizar de Araraquara e região, que é importante ter um deputado federal, que a gente possa ser um bom representante, que a gente possa fazer boas coisas por Araraquara. Eu estou pedindo o voto, sim, no dia 2 de outubro para a nossa população de Araraquara e região. Nós dissemos instantes atrás que o Pedro é araraquarense da Gema. Ele nasceu aqui em nossa cidade no dia 27 de abril de 1955 e também ele tem na sua veia o sangue político do próprio pai, que foi um dos mais brilhantes e conceituados vereadores e aliou a sua experiência, a sua capacidade a uma função de advogado aqui na nossa terra. E o Miguel Ted Neto, como vereador, ele teve um desempenho notável, não simplesmente pelo seu conhecimento ou então pelo seu grau intelectual, mas, a bem da verdade, era uma pessoa que tinha uma ligação muito próxima da comunidade em nossa terra. Pedro, essa familiaridade, vamos dizer assim, tem contribuído decisivamente na sua formação. Mas, como político, você também segue a própria forma com que o seu pai teve um comportamento aqui dentro da política de Araraquara? Não tenha dúvida. Inicialmente, queria agradecer, Ivan, as suas palavras de carinho com relação ao Dr. Ted. Eu sou suspeito, mas ele era realmente uma pessoa brilhante. Quisera eu ter a capacidade que ele tinha. Um grande advogado e, como você bem disse, foi vereador 4 vezes numa época, Ivan, onde não se ganhava nada, não havia salário de vereador. Exatamente. As pessoas iam ser vereadores por idealismo, como vão as pessoas hoje trabalhar por uma entidade assistencial, né? E também por idealismo, sem receber salário. Então, me influencia demais. Eu não consigo ficar parado, eu estou, como te disse, numa condição assim, estabilizada, boa de vida, mas a população do Brasil, de modo geral, não tem a condição que eu tenho. E isso me intriga, eu não consigo ficar parado, eu tenho filhos, eu tenho netos.
Tenho dito, Ivan, que eu fico muito preocupado quando eu vejo a juventude querendo ir embora do Brasil. E não os culpo, muito pelo contrário. As pessoas querendo ir para a Austrália, para o Canadá, para os Estados Unidos, e vão por quê? Porque lá os salários são melhores, a segurança é maior e a condição de vida é muito melhor que aqui. E o que nós temos que fazer para o Brasil se tornar... Eu costumo dar muito exemplo da Austrália, porque é o Brasil que deu certo. E o que nós temos que fazer para transformar o Brasil numa Austrália? Nós temos que diminuir o tamanho do Estado, Ivan. Eu digo sempre assim, que o Brasil não precisa de um Estado grande porque ele é pobre. É o contrário, Ivan. O Brasil é pobre porque tem um Estado que não é nem grande, é monstruoso. Cada vez se cobra mais impostos e esse dinheiro não é capaz de bancar o Estado. Sempre falta, porque o Estado vai ficando cada vez mais inchado. Nós precisamos fazer uma reforma administrativa. Em seguida, nós precisamos fazer privatizações. Eu falo assim, quer discutir a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, vamos devagar nessas privatizações, tudo bem, mas tem mais 200 empresas que só servem de cabide de emprego. Se a gente fizer isso, uma reforma administrativa e privatizações, você começa a reduzir a despesa do Estado e nós podemos fazer uma reforma tributária, facilitando o recolhimento dos impostos e diminuindo a carga tributária. Começa já a sobrar mais dinheiro no bolso do trabalhador e no caixa das empresas para que elas possam investir mais do que investe hoje. E aí, o governo, focando em saúde, educação e segurança, e principalmente em educação, colocando todas as crianças do Brasil em escolas integrais, das 8 da manhã às 5 da tarde, de modo que eles não fiquem na rua pensando em droga, fazendo coisa errada. E no ensino médio, que é o antigo colegial, ensino profissionalizante, para que todo brasileiro saia do ensino médio com uma profissão. Depois, se ele quiser fazer faculdade, maravilhoso, mas ele já sairia com uma profissão. Ivan, nós vamos virar uma Austrália. O país vai crescer continuamente, vai gerar milhões de emprego como eles geram. Eles já empregam os australianos, os brasileiros, os argentinos, os mexicanos, e nós aqui não conseguimos nem empregar e pagar bons salários para os brasileiros. Aí sim, nós crescendo continuamente, volto a dizer, gerando milhões de emprego, nós vamos atingir o patamar desses países, e eu tenho certeza que toda a população do país vai passar a viver bem, e não só alguns que tiveram mais oportunidades, como eu tive na vida. Nós estamos entrevistando aqui pela TV RCA o empresário, o empreendedor, o engenheiro Pedro Teti, candidato a deputado federal. E essa entrevista vai estar disponível, ou já está disponível, nas principais plataformas das redes sociais, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre este candidato a deputado federal nas eleições de outubro. Pedro, não sei se por questões ideológicas ou quais seriam outras questões pelas quais o seu partido, Partido Novo, ele não aceita participar do fundo financeiro eleitoral. Pois é, Ivan, não é só isso. Eu te digo que há 5 anos atrás eu quase que tinha desistido da política, sabe? Eu era do PSDB e um senador do meu partido pediu um dinheiro para um frigorífico, né, e depois alegou que era empréstimo. Ora, se fosse empréstimo, teria dado a conta bancária. Imagino que um senador da República tenha conta em banco, né? E teria sido feita uma transferência bancária. E ele mandou um sobrinho pegar 4 sacolas de dinheiro, obviamente que aquilo era uma propina. E eu fiquei muito decepcionado e tinha quase, isso foi em 2017, tinha quase que abandonado a política, já com 61 anos. Falei, Pedro, acho que esse país não tem jeito. E quando eu conheci o Partido Novo, me reacendeu a chama, né, de voltar a lutar, e porque é uma proposta totalmente diferente da política. Eu tenho dito assim, olha, a pessoa pode até não concordar ou
discordar das propostas do Novo, mas dizer que é tudo igual aos outros partidos realmente não é. E eu queria dar duas diferenças básicas, Ivan. Uma, que exige processo seletivo. Em toda e qualquer atividade humana, você tem que fazer um curso ou um treinamento para exercer. Por que não na política? Então, apesar de ser engenheiro, passei por todo um curso, fiz prova, um processo para poder ser liberado a minha candidatura. E a segunda questão é essa. A gente se recusa a usar dinheiro público porque tem tanta carência no país, Ivan. Esse dinheiro tem que ser direcionado para a saúde, educação e segurança. O que o Congresso fez com o voto contrário dos nossos 8 deputados federais, claro, é uma excrescência. Se aprovou dar 4,9 bilhões de reais para se bancar as campanhas políticas. Vão torrar esse dinheiro em 45 dias. Eu tenho um amigo que participava da Santa Casa, ele falou que esse recurso, 4,9 bilhões, daria para manter a Santa Casa de Araraquara, que atende Araraquara e 24 cidades em média e alta complexidade, por 1.000 meses, 83 anos. Eu gosto de falar isso para dar ordem de grandeza, de valor. Então, o Novo se recusa, somos o único partido que não está usando um centavo público. Há 30 dias atrás, nós devolvemos a nossa cota à parte, 89 milhões de reais para o Tesouro Nacional. E isso me orgulha muito. O partido que eu estou hoje tem um profundo orgulho pelo partido. Bem, Pedro, nós estamos no encerramento do nosso ponto de encontro. Naturalmente que o araraquarense, a esta altura, ele está tendo conhecimento sobre Pedro Tedd, o empresário, o empreendedor, o engenheiro, como dissemos, mas também com seu espírito político no sentido de possibilitar que a cidade tenha um desenvolvimento de forma harmônica, mas que também possamos, acima de tudo, possibilitar o avanço do jovem no mercado de trabalho. Isso nós entendemos que é, a esta altura, fundamental. A falta de representação política, que foi bastante comentada aqui, isso naturalmente não está ocorrendo nestes últimos anos, mas já há um bom tempo nós estamos sem uma proteção na Câmara dos Deputados. E entendemos que haverá a compreensão, mas também a conscientização daqueles que se interessam pelo avanço do município. Então, a apresentação que nós fizemos aqui é deste araraquarense Pedro Tedd. Muito obrigado, Pedro. Ivan, queria te agradecer muito e, como as considerações finais aqui, voltar a dizer... eleitor de Araraquara e região, estamos há 12 anos sem um representante na Câmara Federal, sem um deputado federal. Eu gostaria que vocês pesquisassem, estou oferecendo minha experiência, meu passado, e se julgarem que eu possa ser esse representante de Araraquara e região, que eu possa fazer um bom trabalho, eu estou sim pedindo o voto de todos vocês no dia 2 de outubro. Meu nome é Pedro Tedd, meu número é 3060. E muito obrigado. Nós conversamos aqui no ponto de encontro com Pedro Tedd. Muito obrigado a ele pela visita e até a próxima.